Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Airlaw Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na área. Ao longo das próximas semanas, eu vou conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema mais específico. Hoje temos a honra de receber o Renato Covello, Chief People e Legal Officer da Avianca Holdings, desde dezembro de 2016. O Renato é formado em Direito pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. Ele também possui pós-graduação em Direito Societário e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pela USP. Antes de ingressar na Avianca, foi fundador e atuou como diretor jurídico na Azul Linhas Aéreas Brasileiras e trabalhou em escritórios de advocacia no Brasil e no exterior, incluindo o prestigiado escritório Machado Mery, em São Paulo. Renato, seja muito bem-vindo ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, Ricardo, eu que agradeço, eu que te parabenizar, primeiro de tudo, pela iniciativa. É difícil no Brasil a gente ter discussões e divulgação do direito aeronáutico, coisa que acontece muito em outros países da América Latina, e na Europa, Estados Unidos, mas no Brasil faltava isso, e então eu agradeço em todos que praticam essa área, que estão na área, parabenizar pela iniciativa. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Renato, vamos começar. Vou começar te pedindo para contar um pouco sobre a sua carreira. Inclusive, você foi uma das pessoas que me inspirou muito a me especializar no direito aeronáutico. Conta para a gente como que aconteceu, assim, como você foi parar nessa área tão específica. Bom, desde pequenininho sempre fui um apaixonado por aviação, sempre quis ser piloto, era daqueles que no sábado à tarde pedia para o pai levar para o aeroporto para ficar vendo avião, e quando ia viajar não dormia a semana anterior, né? Porque né, quando era moleque viajar, né, voar não era tão fácil que nem é hoje, então cada vez que tinha uma viagem já ficava preparando a semana inteira, esperando o momento chegar, curtia cada minuto do voo, e sempre quis ser piloto, então daí eu fui no colegial, fui vendo outras carreiras, e aí resolvi ir para o lado do direito, e durante a faculdade de Direito, eu também fiz o curso de piloto, então também fiz piloto privado, piloto comercial, e aí eu consegui começar a entender, sendo piloto, né, consegui entender um pouco mais, não só das regras aeronáuticas, mas de navegação, e sair um pouco do direito aeronáutico, mas ir também para a área um pouco operacional. E aí a paixão foi crescendo cada vez mais, e quando eu me formei na faculdade, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um curso de inglês e depois trabalhei num escritório em Nova York. E quando eu voltei, eu entrei no escritório Machado Meyer, que foi a minha grande escola. Eles me deram toda a liberdade para poder desenvolver direito aeronáutico, o setor de direito aeronáutico no escritório. Então, eu fazia todos os cursos que tinham. No Brasil, tinha só na época o da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico, né, SBDA, no Rio de Janeiro, era o máximo que tinha no Brasil. Então, eu fui fazer cursos da IATA, ia para todos os seminários, como a gente tinha contato com grandes escritórios, eu ia em todas as palestras que eu podia ir, ou patrocinado pelo escritório, ou pagando do meu bolso, e isso foi que a gente foi conquistando clientes e foi criando uma carteira de clientes e de casos importantes no escritório, que incluíam desde o IPO da Gol, a IPO da Latam, na época TAM, a gente representou várias empresas aéreas estrangeiras no Brasil, companhias de arrendamento, várias. Então, eu fui trabalhando, fui criando experiência em várias áreas da aviação, várias áreas da indústria. E isso foi muito importante para desenvolver o meu conhecimento do setor, porque eu não fiquei específico a direito aeronáutico, leasing, não fiquei só na parte societária ou na parte de direitos passageiros. Isso foi me criando uma visão geral do negócio, e o mais importante foi em 2008, então, quando uma parte dos investidores da Azul contratou o Machado Meyer para fazer o investimento no que estava começando
a Azul Linhas Aéreas, chamava Projeto Samba. Era um dos nomes que eram cotados para ser da Azul seria Samba, mas aí foi feito o concurso, né? Você escolhe, que é idealizado pelo Gianfranco Betting, que você conhece também, e aí o nome escolhido foi Azul Linhas Aéreas. E quando eu estava numa fase que eu tinha acabado o meu mestrado na USP, um mestrado na área de concentração de Direito Internacional, e eu falei sobre navegação aérea, né? Introdução ao estudo da navegação aérea. E os professores na época adoraram o tema, porque você não tinha o que é navegação aérea, qual a razão dela existir, qual é a legislação que regula a navegação aérea, tudo o que acontece. Então, daí eu acabei o meu mestrado na USP e fui fazer como chama? Eu tinha tudo pronto para fazer o meu LLM, eu ia tudo pronto para fazer o meu LLM. Peraí que tem um policial aqui, policial não, segurança do hotel pedindo para eu botar a máscara, e eu pedi para ele um minutinho. Aí eu ia fazer meu LLM na Universidade de Virgínia, tinha tudo prontinho para viajar, passagem comprada, tudo prontinho, quando eu fui convidado para ser fundador da Azul e já começar como diretor jurídico. Então eu desisti todo o meu mestrado, né, mas eu acho que foi uma escolha super, super acertada. Foram anos na Azul de começar na sala de estar da Casa do Panda, indo na Calunga comprar papel e caneta e saco de lixo, indo buscar o almoço para todo mundo, para o David, para todo mundo do grupo de fundadores, até que a gente foi para a primeira sede da Azul lá na Alameda Surubiju, em Alphaville, e aí começou o que era 15 pessoas em torno de uma mesa, vendo como seria o uniforme, como seria tudo, né, o sucesso que a Azul é hoje. E aí, dentro da Azul, eu consegui ver um outro lado do direito aeronáutico, é o lado prático, né? Porque quando você está no escritório, você é um cara mais teórico, você recebe a consulta do seu cliente, você estuda a lei e você responde para o cliente, pode, não pode, faça assim ou assado, mas você não entende muito o lado comercial, por que aquela decisão está sendo tomada, por que isso está sendo feito. E aí, quando você está do outro lado, que você entende a parte prática, e algumas decisões como advogado você tem que começar a repensar, ser um pouco mais prático, um pouco menos teórico, e ajudar você passa a ser um decision maker, né, que falam, que você passa a participar da evolução do negócio, e isso foi muito legal. E daí, depois de 8 anos e meio na Azul, eu recebi um convite para me mudar com a minha família para a Colômbia, para ser vice-presidente jurídico da Avianca Holdings, e depois de 3 anos eu recebi o convite fui promovido a Chief e assumi a área de RH também. Então hoje eu tenho RH e jurídico debaixo da minha responsabilidade como Chief People and Legal Officer aqui na Avianca Holdings em Bogotá, na Colômbia. Então, resumindo aqui, sou um pouco da minha carreira e por que da paixão de moleque, da paixão de criança pela aviação, eu consegui juntar a paixão da aviação, depois do direito, que eu me apaixonei também, aí juntei a aviação com o direito e aí eu segui minha carreira trabalhando numa área que eu amo e que me dá muito prazer. E, cara, eu não estou te ouvindo só. Não, muito bacana, e ainda bem que você não foi pro LLM lá na Universidade da Virgínia, porque o projeto na Azul vale por 20 LLMs. Foi uma escola. Ali foi uma escola. Foi assim, e você trabalhar com um mito, né, como é o Dave Neeleman, montando uma companhia aérea do zero, você vendo que precisa, vamos voar para o aeroporto tal, precisa comprar escada, precisa comprar uniforme, precisa conseguir área no aeroporto, precisa mandar os carros de manutenção para lá, precisa contratar mecânico, precisa fazer a certificação. Cara, foi uma aventura muito legal. E era um grupo apaixonado pelo que estava fazendo. Ele tinha um sentido muito forte no que a gente estava fazendo, né? Então, todo mundo se sentia dono da empresa, todo mundo tinha uma filosofia. Então, essa foi a cultura que eu acho que foi importante na Azul, que todo mundo tinha uma paixão pelo que estava fazendo e pelo que estava criando. Então, quando a Azul nasceu, quando a gente viu o primeiro avião pintado de azul, eu lembro todo mundo chorando, todo mundo emocionado, porque era realmente uma coisa muito importante, assim, era a criação de alguma coisa. Então, mais do que você entrar em qualquer companhia aérea, né, que é com prestígio e tal, você estava criando a companhia aérea. Então, isso foi muito legal. Sim. Não, sem dúvida. Renato, como o nosso público aqui são muito pessoas interessadas no direito aeronáutico, assim, que não necessariamente conhecem muito,
você tocou num ponto importante, assim, na diferença de trabalhar num escritório e numa empresa. Você acha, assim, que a principal diferença aí seria que no escritório você é mais advogado e na empresa você é mais executivo? Eu vou contar uma piada interna. No começo da Azul, eu vinha com aquela cabeça de advogado, né? Eu fiquei 8 anos atrás de uma mesa, onde o contrato, chegava um contrato de leasing de 300 páginas, eu lia, eu indicava onde eu via problemas, onde tinha que adaptar para a legislação brasileira, o que a ANAC, na época, eu ainda sou da época do DAC, né, que ainda passava, eu ainda passei pelo COTAC muitas vezes. Então, por que tinha que fazer? Porque era assim, assado. Então, você meio que é um jurista básico, né? Quando você vai para a companhia aérea, ou para qualquer empresa, a grande diferença que eu senti foi que eu tinha que participar da decisão, eu tinha que entender o negócio, eu tinha que entender por quê, e uma coisa que você, como advogado de empresa, tem que ser mais, aprender a assumir riscos, né? Então, eu vou contar duas histórias rápidas aqui, experiências com o seu David Hillman, que foram muito engraçadas. A primeira, ele chegou, e o David, assim, ele tinha ideias, ele era muito criativo, ele tinha ideia, todos os dias ele estava tendo ideias de fazer coisas diferentes. Então, só que muitas dessas ideias, às vezes, não dava, né? Então, eu tinha que tudo, quem era o cara que falava não? Manda o jurídico falar não, chama o Renato para falar não. Então, ele me chamava de Dr. No, né? Ele falava assim, não pergunta para o Renato, porque ele já sei que ele vai falar não. É o Dr. No. Então, aí eu tive uma reunião de feedback com ele, onde ele falou assim, Renato, advogado, eu ligo no escritório, eles me dão a resposta. Eu quero que você ajude a fazer isso acontecer. Aí foi quando eu mudei a chave, né? E essa grande discussão veio de um caso que foi o seguinte, a gente na Azul tinha, a gente fazia muito avião com o Panda, conseguia muitos patrocínios para a gente colocar o patrocínio de avião na fuselagem, né? Então a gente tinha com a Nestlé, teve com a Renault, teve com Petrobras. E revisando, quando a gente começou a operar no aeroporto de Congonhas, São Paulo tem uma famosa lei, que é a lei da cidade limpa, né? Não da ficha limpa, da cidade limpa. E aí, relendo a lei, por algum motivo, tinha lá que publicidade em aeronaves também era proibido na cidade de São Paulo e você tinha que passar por um processo na prefeitura. Então eu cheguei para a área de operações e falei, olha, a gente tem um voo por semana aos sábados. Era um Porto Seguro, Congonhas, Campinas, Porto Seguro, Congonhas, Porto Seguro, Campinas. Só para quando a gente conseguiu nosso primeiro slot em Congonhas, que era um slot aos sábados. Então, eu virei para a área de operações e falei assim, olha, a gente tinha 10, 12 aviões na época e tinha 2 que eram pintados com patrocínio, acho que era da Nestlé, eu não lembro. Falei, olha, esses aviões não podem ir para Congonhas. Então, vocês, na hora de fazer a programação, fazer o trilho, não ponham essas aeronaves com essas 2 matrículas para Congonhas, porque a gente pode ter problema. Então, tá bom. Chegou no sábado, o avião que ia fazer o trilho teve um problema e colocaram o avião, espera qual era, o avião que tinha propaganda. E aí falaram assim, não podemos, vamos ter que cancelar o voo, 150 passageiros em Porto Seguro, porque o jurídico disse que esse avião não pode voar para São Paulo, então cancela o voo, vamos reacomodar a Latam, Gol, foi o que dá para fazer. Bom, chegou na segunda-feira, o David estava furioso, ele queria me matar. Aí eu expliquei, não, David, poxa, se o avião vasse para São Paulo, a gente tinha um risco de tomar uma multa. Ele, quanto é essa multa? Eu falei, peraí, deixa eu ver. R$ 1.600. Ele falou, Renato, a gente gastou R$ 58 mil de hotel, reacomodação, e você preocupado com uma multa de R$ 1.600. Eu tomo 10 multas de R$ 1.600. Você tem que aprender a assumir o risco, eu não quero. Aí eu falei assim, mas David, a segunda multa é 3.200. Ele falou, Renato, para de ser advogado, você tem que pensar no negócio. Então esse foi também o segundo episódio que o Dr. No dizia não para tudo, esse foi o episódio de que eu falei, então é assim que a banda toca, é assim que tem que ser. Então a gente começou, eu falei, bom, se para cancelar um voo vai me dar R$ 80 mil de prejuízo e o risco que eu tenho é tomar uma multa de R$ 1.600, eu vou tomar o risco de tomar uma multa de R$ 1.600 e economizo 80 mil. Então isso foi uma grande lição que o advogado lá atrás da mesa fala, não pode, o senhor pode tomar multa de R$ 1.600, mas você não pensa em todas as consequências que não tomar uma multa de R$ 1.600 pode ter para o teu negócio. Então, foi assim que na marra eu aprendi a ser advogado de empresa. Querendo ou não, o advogado puro e simples, assim, de escritório, ele está muito acostumado a dizer
para as empresas evitarem os riscos, né? E não, ele não está acostumado, ele não toma decisão, a verdade é essa, né? Ele, ele orienta, né? Ele assessora. Mas, então, mas você recebe uma consulta, você dá a resposta para essa consulta. Às vezes você não consegue entender o contexto todo, sim, né? Então, se te explicarem, olha, mas qual o risco que eu tenho de tomar uma multa? Não, o risco é baixo, porque não vai ter um fiscal no sábado à tarde na porta do aeroporto vendo o avião passar e dando multa. Bom, o risco de ter a multa é remoto. E se eu tomar a multa, qual é o meu risco de recurso, de que eu posso fazer? Não, aí a gente tem uma chance alta de explicar que é ilegal, que só a ANAC pode regular o serviço aéreo e tal. Porra, Renato, então se a chance de tomar multa é remota e a chance de ganhar é alta num recurso, numa eventual briga com a prefeitura, pô, isso é non-brainer, não faz sim. sentido a gente perder 80 mil reais num cancelamento de voo. Então, assim, esse contexto todo não tá, às vezes, não vem com a parte da consulta quando você é advogado no escritório, quando você não está envolvido no dia a dia da operação. Não, com certeza. E eu imagino, Renato, que isso te ajudou muito a desenvolver o seu lado de executivo, né? Até recentemente Sim. você foi CEO interino aí da Avianca. Queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa experiência mais no lado até de gestão em si É. do que do legal. Foi uma experiência interessante, bacana, uma surpresa, né? A Avianca vinha passando por uma transformação, com a entrada de novos sócios, um novo acordo de acionistas, e o presidente na época, o CEO na época, resolveu sair da empresa em abril de 2018, de 2019. Bom, aí foi uma surpresa, então o que a gente faz? Você tem toda uma, né, o conselho de administração tem que escolher um novo CEO, porque algumas funções da empresa são escolhidas dentro do comitê. Aí é que você vai vendo a complexidade, às vezes, de tomada de decisões em empresas de capital aberto, empresas mais sofisticadas. Então, você tem um conselho de administração, você tem um comitê de talento humano, né, que é o comitê de RH, que nosso, você tem comitê financeiro, comitê de riscos, né? Tudo em prol da melhor governança corporativa, já que você é uma empresa de capital aberto, você tem que mostrar para os seus acionistas que você tem esses controles. Então, o CEO resolveu renunciar, como a gente fala na Colômbia, ele renunciou ao cargo dele e precisava ser nombrado um novo CEO, enquanto começava o processo de busca de contratação de um novo CEO mais experiente e tal. Então, tudo bem, eu explicando para o board como era esse processo, tudo, e aí eu estava na minha sala quando entram dois membros do conselho e falaram, Renato, o board tomou uma decisão e a gente queria convidar você para ser o CEO interino até a chegada desse CEO. Pode demorar um mês, pode demorar 6 meses. Enquanto isso, você já é o representante legal, como General Counsel, você já tem a representação legal da empresa, então você já tem experiência, a gente vai estar do seu lado, né? Você não vai tomar nenhuma decisão que não seja compartilhada e aprovada pelo board, mas a gente tem total confiança no seu trabalho e queria fazer esse convite. Aí era aquela pergunta que você não fala assim, posso pensar, né? Posso ligar em casa e consultar a esposa? Não, aí na hora eu falei, nossa, me senti honrado com o convite, pela confiança, né, dos acionistas que vêm com o advogado da empresa. Então, e aí foi um pouco disso, que ele não era só o advogado, né? Eu tinha conhecimento do negócio, do business, né? Então, assim, tinha capacidade de tomar decisões estratégicas, comerciais, financeiras, que eu ganhei ao longo desses 10, 12 anos de Azul, mais os 3 anos que eu estava na Avianca como General Counsel. Então, eu aceitei o convite e fiquei como CEO interino até, isso foi comecinho de abril, até final de julho, agosto, quando o Anco, que é o atual CEO, ele foi contratado, ele era vice-presidente comercial e de network da Aeroméxico, um cara com muita experiência, ele foi contratado, ele teve que cumprir uma quarentena, chegou na Colômbia e eu passei o bastão, ele assumiu de vez e eu voltei para o meu cargo de vice-presidente jurídico. E aí foi quando em setembro, outubro de 19, o Anco vendo esse meu lado humano, tudo isso que a gente tinha muito na Azul, explicando para ele como que era a gestão de pessoas e tudo na Azul, ele queria fazer uma mudança estratégica na área de recursos humanos e me convidou então também para assumir o lado de RH. Então, de advogado, fui para CEO e para RH. Então, você mostra que às vezes a carreira numa empresa te leva por caminhos bem bacanas. Não, com certeza. Eu imagino o desafio que deve se lidar com pessoas, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é o maior ativo das empresas aéreas. Mas eu queria agora, Renato, assim, nesse segundo bloco, a gente sempre entra num assunto mais específico, assim,
de Direito Aeronáutico e você é um dos poucos profissionais que tem essa experiência prática tanto no mercado brasileiro quanto em outros mercados da América Latina. Nesse sentido, eu queria que você nos contasse um pouco algumas dessas diferenças, assim, óbvio que isso aqui é muito simples, né? Principalmente do ponto de vista jurídico. Por exemplo, a diferença da judicialização envolvendo consumidores no Brasil e na Colômbia, ou até mesmo questões burocráticas do ponto de vista regulatório. Você citou uma agora super interessante, que você viveu lá na época, de não poder colocar propaganda no avião, que tinha a ver com regra do outdoor da cidade. Então, assim, o Brasil é complexo, né? É. Não, o Brasil é sui generis em muita coisa, né? Tem muita coisa que é a jabuticaba, só existe no Brasil. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito interessante aqui na Colômbia, todo documento que você vai assinar, você tem que botar o dedo, você tem que botar a sua impressão digital do lado. Todo documento, você vai no banco, você vai assinar um contrato, tudo aqui é a tradição. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei para os advogados, não tem como passar uma lei ou conversar para tirar esse dedo, né? Porque não serve para nada. Ele falou, Renato, não faça isso, porque se você colocar uma lei no Congresso falando para tirar a impressão digital, a impressão do dedo é capaz de eles colocarem duas, né? Então aqui a gente adora uma burocracia e assim, aí eu percebi todos os países latino-americanos, eles têm, eu achava que esse negócio de cartório, de notarização, cópia autenticada, reconhecimento de firma era alguma coisa bem, bem típica nossa, mas não, isso acontece em quase todos os países, acho que, e depois estudando um pouco, vem da época da colonização espanhola, depois os cartórios vieram, né, se você for ver a história dos cartórios no Brasil, foi dado pelo governo português, os cargos, as pessoas vinham, os nobres, vinham as pessoas de Portugal e não tinham muita cargo para elas, então você vai ser notário, cartorário e tal, e criavam burocracias para poder criar, né, primeiro impostos e taxas, e isso espalhou, acho que era uma cultura ibérica e espalhou por todos os países. Então você tem muita burocracia, a Aerocivil aqui, né, que é a nossa ANAC aqui na Colômbia, e também o DGAC equatoriano, peruano, as autoridades aeronáuticas na América Central também seguem um pouco, tem muito rito, tem muito procedimento, tem muita burocracia, tem que ser tudo aprovado lá em cima. Então, você às vezes quer fazer a Avianca tem 7 companhias aéreas, né? Tinha a do Peru, que a gente está fazendo a liquidação, depois do que aconteceu do Covid, a gente não teve como manter a operação no Peru, se tornou insustentável, então a gente está fazendo a liquidação. Aí você tem que passar por todo o processo de liquidação, processo de extinção, tanto dos órgãos comerciais, né, como se fosse a junta comercial, como na, na, na DGAC, que é a Direção General da Aviação Civil. Então, tem toda uma burocracia. Aqui na Colômbia, Aerocivil também, toda uma burocracia. O bom da Colômbia e desses países é que eles têm uma cooperação mais flexível com os Estados Unidos. Então, todos os aviões da Avianca, tirando da Costa Rica, todos operam com matrícula November, registrado nos Estados Unidos, e os pilotos com matrícula, com carteira de piloto November. E enquanto você demora, na época, não sei como funciona hoje, na ANAC, a gente tinha para marcar um cheque de voo, era meio burocrático, demorava, tinha... Aqui você faz tudo com a FAA, tudo de forma eletrônica, você envia tudo por PDF, nada precisa ser cópia autenticada, nada precisa. E por que isso? Porque simplesmente quando você vai clicar o botão, você fala que todas essas cópias são originais, verdadeiras, e você vai responder perante a lei se o documento for falsificado ou tiver algum problema. Meu amigo, você clicou ali e aquele documento tiver uma alteração, não é o documento original, você vai responder por um processo. A mesma coisa de notarização de as firmas. Aqui no Brasil, você precisa fazer uma firma reconhecida, você tem que ir no cartório, ganhar um carimbo, ficar na fila, pagar uma grana e tal. Nos Estados Unidos, não. Qualquer advogado, secretária, gerente de banco, ele vai na prefeitura da cidade, faz um juramento, faz um curso de notário, recebe um selo e ele pode reconhecer firmas desde que a firma seja reconhecida, seja feita na frente dele. Ele firma e acabou. Ele não pode cobrar por isso. E se ele reconhecer uma firma que não é dele, ou que não foi assinada na frente dele, esse cara vai pegar uma cana preta, vai responder um processo e tal. Então, assim, existe muito mais confiança. FA, você faz tudo por PDF, mas já de anos e anos. Quando eu comecei o processo
na Azul o processo na Azul para voar para Fort Lauderdale e Orlando, era tudo muito, muito simples. Era muito simples, assim, você tinha procedimentos, você tinha que entregar a documentação, mas não tem que ser 3 vias originais, cópia autenticada, registrada em cartório e tudo isso. Então facilita um pouco, assim, você compara a América Latina com os Estados Unidos, é muito menos burocrático e muito mais ágil a forma de trabalhar. Um projeto que seria muito interessante, que eu sempre fico pensando, eu sei que muitas pessoas já tentaram isso, mas não custa falar, né? Seria muito legal se a gente tivesse novamente um movimento de uniformizar as normas aqui na região, né? Em todos os sentidos, para a gente ter processos mais simples. Você sabe que é Pra... assim, na América Central é assim. A América Central, todos os países da América Central, eles têm um esquema de cooperação em que a firma reconhecida num país serve no outro. A licença, por exemplo, a licença de piloto de El Salvador funciona na Nicarágua, Honduras e na Guatemala. Eles têm mesmo, meio que, como é na Europa também, meio que uma comunidade da região que documentos e as regras foram meio que unificadas. Então isso é muito interessante, né? A América Central é assim, lógico, a Europa, você tem a comunidade europeia, que você tem as regras de aviação basicamente são as mesmas, né? Cada um tem sua autoridade local, mas as regras básicas elas são regidas pelo Comitê Europeu e funcionam. Toda a parte de controle de espaço aéreo é igual, né? Você é o Eurocontrol, você tem umas coisas bem interessantes que seriam interessantes. Então, e um pouco do Mercosul era isso, né? Você desburocratizar e tornar regras. Eu acho que a única regra do Mercosul que eu acho que funciona é você poder viajar com a RG. Fora isso, eu não vejo muita coisa que seja unificada. Agora tem as placas dos carros aí no Brasil, mas também não sei se isso vai para frente. Eu já vi muitos carros aí, né? Cada vez que eu vou a passeio, a visitar, a trabalho. Mas vamos ver se tudo isso vai dar certo e a gente poder passar de placa de carro para para matrícula de avião, quem sabe. Não, com certeza, Renato. Você tocou nesse ponto que todas as aeronaves da Avianca têm prefixo americano, né? Prefixo November, que a gente fala. Quando eu estava na ANAC, eu participei de um projeto muito interessante, coordenei o projeto, que foi do interchange de aeronaves. De aeronaves chilenas poderem ser operadas por tripulação brasileira e vice-versa. Isso começou comigo em 2001, o primeiro avião que a ABSA recebeu, que era um avião, era um sublease de um avião da Latam, eu que fiz sublease, e aí a primeira coisa que a gente chegou na nossa mão foi a possibilidade que eles nos perguntaram de fazer um exchange agreement, né? E aí todo mundo, mas como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Aí peguei, fui lá para a Rua da Glória, lá no Rio de Janeiro, no DAC, sentei com o pessoal, primeiro fui no RAB na época, que era o Dr. Coelho, tinha um famoso que ajudava muito, e ele falou, olha, isso não funciona, e a gente subiu, escalou, rodou o DAC inteiro na época, e não foi possível achar uma solução para fazer um interchange agreement, que era justamente a aeronave poder ser utilizada por tripulação brasileira e tripulação chilena. E isso a gente tem hoje, graças à matrícula November e acordos que o FAA fez com todos os países da região. Hoje um avião meu pode sair de Bogotá, voa para Miami, cumprindo um voo da Avianca Colômbia. Aí uma tripulação equatoriana poderia pegar esse avião, voa para Quito com matrícula americana e tripulação equatoriana. Esse avião volta para, em vez do avião, o que acontece? Em vez do avião ficar parado, tem um voo noturno, o avião fica o dia inteiro sentado no sol em Miami, esperando o voo da noite. Você usa essas 12 horas que o avião ficaria parado para fazer voo para outras companhias. Então você pode ter o avião sai Bogotá, Miami, faz um Miami, Equador, Miami e volta para Bogotá à noite. Isso ajuda muito. Não, com certeza. E o processo que a gente tocou aqui, tudo isso ajudou muito, né? Porque já tinha o processo da ABSA. O que a gente tentou fazer foi deixar mais claro para que não só a ABSA, mas para que todo mundo, para que tivesse um processo, entendeu? Ah, eu quero fazer interchange, funciona assim. Funcionou muito bem, a Latam fez aí durante muito tempo. Ela usava os 767 com prefixo chileno e fazia essa troca aí que você falou. E é muito legal você perceber a otimização que isso dá no negócio, né? Mas, Renato, infelizmente a gente está chegando aqui no final desse bate-papo, a gente tem assunto para
para uma semana. Eu adoraria que você voltasse em breve. Não, mas só me convidar. Tem sempre uma última pergunta que eu faço, que é o seguinte. Eu tenho uma impressão, e por favor me corrija se eu estiver errado, que o direito aeronáutico é igual, nós somos iguais àquelas pessoas que aprendem a tocar violão sozinho. Porque a gente vai se especializando e vai procurando coisa picada. Então, assim, queria que, se você pudesse, dar um conselho, assim, uma dica para estudantes e colegas que têm interesse em se especializar na área. Não, primeiro é o que você falou, estudar. E eu corri atrás, eu fiz o curso da SBDA, mas era um curso muito básico. Depois eu comecei a ver, por sorte, eu trabalhava num escritório que apoiava muito nessa parte de capacitação técnica, então eu tive essa oportunidade, mas eu ia atrás. Então eu ia ver na IATA, eu fui para a ICAO em Montreal fazer cursos, eu vi cursos nos Estados Unidos, Argentina tem muitos cursos interessantes, tem muita coisa, e ler os clássicos do direito aeronáutico, né? Então, Videla Escalada, o Martin Sá, você pegar todos os clássicos latino-americanos e os franceses e os espanhóis, que tem muita coisa boa para ler e começar a entender a origem, como começou o direito aeronáutico, de onde vem, como funciona tudo isso. Então, assim, informar. Depois também conhecer, se puder ter um pouco de conhecimento técnico, ajuda também para você entender o negócio. Então, ou tanto a parte técnica, ou a parte operacional, ou a parte comercial, depende daquilo que você mais gosta, também ajuda. Então, tem que correr atrás, tem que estudar. Eu, quando fui fazer o meu mestrado, eu fui aceito no mestrado na USP em Direito Internacional. É muito exigente, o meu orientador era muito exigente, então eu li todos os clássicos, eu corri atrás de tudo para poder ter uma boa formação e apresentar um trabalho que pudesse ser aprovado, e foi aprovado com honras e tudo. Inclusive, um grande arrependimento da minha vida é que eu fiz o mestrado em 2008 e a minha dissertação foi autorizada para publicação. E aí veio, bom, agora eu vou fazer o livro, eu consegui com a Saraiva, inclusive tinha na época, eu estava em conversação para fazer uma introdução, um manual de direito aeronáutico, alguma coisa que não tem. Hoje, se você estiver no Brasil, você tem só o código comentado e pouca coisa de direito aeronáutico, né? Você tem muita explicação de que é direito aeronáutico nos livros de direito internacional público, mas não entra no detalhe. Então tá aí, quiser, Ricardo, ficou o convite, quiser fazer uma obra em conjunto sobre o manual de direito aeronáutico, convidar outros autores com artigos, aí tá aí uma boa ideia. Começamos aqui uma ideia. Introdução, né? Pelo menos uma introdução. O que é direito aeronáutico, de onde ele veio, para onde ele vai, qual a diferença entre aeronáutica e espacial, até onde vai o espaço aéreo, começa o espaço, né, até onde vai a legislação aeronáutica e começaria a legislação espacial, que isso é uma discussão muito interessante que tem até hoje. Então, eu acho que é isso, que a pessoa tem que estudar e, além de estudar, buscar um pouco de conhecimento técnico para poder melhorar o conhecimento teórico do direito na prática. Projeto anotado, e eu quero ver você cumprir esse prazo como Chief Legal e People da Avianca. Esse é o problema, é achar o tempo para fazer as coisas, né? E eu peço desculpas que eu estou aqui, eu consegui tirar uma semana, não de férias, mas como minhas filhas têm o recesso na escola lá em Bogotá, a gente veio visitar a família aqui nos Estados Unidos, então eu estou no hotel, então vocês viram pessoas passando, eu estou aqui disfarçando, o segurança já veio 3 vezes reclamar que eu estou sem máscara, mas a máscara está aqui, ó, todo seguindo os protocolos. Então, eu peço desculpas por mexer a câmera e não ser um vídeo aí, com todo requinte igual o seu. É um bate-papo como se a gente tivesse presencial. Renato, muito obrigado aí pela presença. Você que é uma referência para mim. Obrigado você. Então tá bom, Ricardo. Obrigado pelo convite. A gente vai se falando e me chama mais vezes que eu participo. Muito obrigado a todos. Nos acompanhem aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Um abraço e até o próximo Aeroló Brasil. Obrigado, um abraço a todos.